Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você que se conecta com a gente através do canal 8 da NET e também através das redes sociais aqui da TV. É sempre uma alegria poder ter você aqui junto com a gente. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de estar junto com a gente, levando para mais pessoas nessa sexta-feira aqui o nosso programa. E nós já iniciamos falando de um assunto muito legal, muito importante, que é falar a respeito das Libras, né? Que é essa linguagem tão importante, essa linguagem que tanta gente nós vemos assim que pode possibilitar muita a comunicação, e também vai contar um pouquinho mais das curiosidades aqui pra gente a Flávia Alves, ela que é pedagoga, psicopedagoga, alfabetizadora de surdos e graduação em Libras. Flávia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Flávia, conta pra gente primeiro aqui, né? Como que vamos dizer assim, esse contato com a Libras entrou na sua vida? Sua história pessoal aí com essa linguagem, né? Podemos chamar assim? Nós falamos que a Libras ela tem linguagem, mas ela é uma língua. O próprio nome já diz, né? Língua Brasileira de Sinais. Então, assim como qualquer outro idioma, ela tem regras, ela tem gramática, ela tem os parâmetros. Então, para nós, o idioma ele é uma língua. Tem as linguagens porque tem outros meios de comunicação, como expressão corporal, expressão facial, alguns gestos que a gente utiliza, mas nós chamamos de língua Brasileira de Sinais. Muito legal. E na sua vida pessoal, Flávia, como foi o primeiro contato? Em que momento surgiu aí o interesse para aprender? Eu, desde pequenininha, eu nem sabia o que era, mas eu já tive o primeiro assim, contato, que em torno de 7 anos, mais ou menos, eu fui num evento religioso junto com a minha família, e tinha um grupo de pessoas atrás conversando em sinais, mas eu não sabia o que era e eu fiquei encantada com aquilo. Eu queria conversar com eles daquela forma também. Só que eu nunca tive contato, não tenho parente surdo, nunca tive amigo surdo na minha infância, na minha adolescência, e só quando eu fui fazer a minha pedagogia, que tinha disciplina de língua de sinais, eu lembrei que quando eu era criança, aquilo que eu tinha visto era um idioma, e era o idioma das pessoas surdas do Brasil. E aí eu eu sempre tive a vontade de ser professora, então a partir desse momento eu decidi que eu ia ser professora de língua de sinais e professora de surdos. Muito legal. E fala pra gente aqui, faz muito tempo que já existe a língua de sinais aqui no Brasil? Sim, faz bastante tempo. Se a gente for falar só aqui de Brasil, em 1857 foi quando fundou a primeira escola de surdo no Brasil, que foi o Instituto, na época era Instituto Imperial dos Surdos Mudos, porque eles acreditavam que as pessoas surdas eram mudas. Só que as pessoas surdas não são mudas. Porque a pessoa muda, ela tem algum problema nas cordas vocais. E os surdos não. Os surdos eles só não oralizam porque eles não ouvem, então eles não conseguem pronunciar as palavras. Já os deficientes auditivos, eles conseguem pronunciar porque eles conseguem ouvir um pouquinho. Então, em 1857, um educador francês, Hérouet, ele veio para o Brasil e ele escreveu uma carta para Dom Pedro para poder criar uma escola de surdo aqui no Brasil. E já existia, sim, a língua de sinais, mas não oficializada. Uhum. Então, a partir desse momento, esse educador francês, ele trouxe a língua de sinais da França e ele foi alfabetizando as pessoas surdas que tinham na época. E o neto de Dom Pedro II era surdo, o filho da princesa Isabel era surdo. Então, Dom Pedro tinha o interesse, sim, de criar uma escola de surdo, para surdos, né? E a partir daí foi difundindo a língua de sinais. Nós temos muitos sinais ainda que são sinais de origem francesa, e a partir desse momento foi criado novos sinais que nós chamamos de sinais brasileiros. Muito bem, falando agora justamente a respeito desse aprendizado, né? Você citou, né, uma escola para surdos e tudo, né? É possível aprender todas as matérias, ter todo mundo assim, é claro que com todas as adaptações, tudo, mas uma pessoa que é formada, que tem as aulas, tudo certinho, ela consegue ter o mesmo conhecimento que uma pessoa que nunca teve essa aula? Sim, porque a única diferença do surdo para nós ouvintes é o idioma. Então, se o professor ele sabe a língua de sinais, independente da matéria, independente do conteúdo, ele vai conseguir passar para a pessoa surda. Antigamente acreditava-se que a Libras, a língua de sinais no modo geral, ela era só um meio de comunicação que só podia passar conceitos simples. Hoje em dia não.
Hoje em dia, nós já entendemos que por ser um idioma, assim como o alemão, como o inglês, como qualquer outro idioma, a língua de sinais, da mesma forma, ela pode passar qualquer conceito. Um conceito abstrato, um conceito concreto. Então, independente do conceito que nós queremos passar para a pessoa surda, se a gente passar no idioma, na Libras, eles vão entender com certeza. Muito legal. E Flávia, conta um pouquinho pra gente aqui, você citou, né, que o Brasil aqui nós temos muitos dos sinais que já veio da língua de sinais francesa, né? Então cada país ele tem, não é algo padronizado, né? Você não consegue, não, aprendi Libras aqui, eu consigo falar com pessoas de qualquer outro país que saibam. Não. A língua de sinais, ela, da mesma forma como cada país tem a sua língua oral, a língua de sinais da mesma forma. Tá? Então, nos Estados Unidos nós temos o ASL, que é a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa, a língua de sinais japonesa. Cada país vai ter a sua língua de sinais. E da mesma forma que aqui no Brasil nós temos o regionalismo, por exemplo, só aqui nessa região eu falo xé. Sim. Então, na língua de sinais, da mesma forma. Eu sou carioca e nós chamamos, por exemplo, no Rio, a empim. Aqui já fala mandioca, no Nordeste fala macaxeira, mas é tudo a mesma coisa. Então, na língua de sinais, nós também temos isso. Existe, sim, alguns sinais padronizados, mas vários sinais eles são regionais. Então, por exemplo, o sinal de morango, por exemplo, ele é vermelho de pintinha. Aqui em Tapetininga, os surdos usam morango aqui no nariz. Então, isso é um regionalismo. Então, cada local vai ter um sinal diferente. Olha só, que interessante, né? É um mundo, né? É uma língua como toda, ela tem também todas as suas nuances, as curiosidades, né? E falando de uma coisa assim que também, uma pesquisa rápida que eu estava fazendo sobre o assunto, eu vi que faz parte também dessa comunicação, que são as expressões, né? Muitas vezes as pessoas, elas pensam muito, mas assim, nos sinais que são feitos com as mãos e tudo, né? Mas as expressões faciais, elas também fazem parte dessa linguagem? Faz, e é de grande importância, porque tem até um livro, né, que fala O Corpo Fala. Então, a expressão corporal e facial, ela vai dar mais clareza no sinal. Então, por exemplo, se eu for falar que eu estou feliz, eu não posso fazer... Esse daqui é o sinal de feliz. Eu não posso falar que eu estou feliz. Estou feliz? Não tá. Então a gente precisa, estou feliz. Então fazer a expressão facial. Se eu falar para você, hoje estou muito cansada. Será que eu estou cansada? Não, então eu tenho que fazer cansada. Então eu tenho que fazer tanto a expressão corporal como a expressão facial. E muitas vezes a gente não precisa nem sinalizar. Só pela nossa expressão a gente já vai entender, porque se eu chegar próximo de alguém e assim, a pessoa vai falar, ela deve estar muito cansada, né? Então, a expressão corporal e facial facilita muito no entendimento quando nós estamos sinalizando. Muito legal, né? Ver tudo isso que está muito ligado. É claro que a nossa comunicação verbal, ela também tem muito da expressão facial já, né? Mas aí você olha que isso também é transferido, isso também acontece dentro da linguagem dos sinais. E falando agora justamente a respeito disso mesmo, né? Dessa necessidade da linguagem de sinais. Hoje em dia se vê muito, né, aplicado, principalmente em questões, vamos dizer assim, em comunicações mais para o público mais amplo, né? Comunicações governamentais, comunicações de empresas grandes, tudo que elas colocam ali, né? Mas você vê que ainda falta muito de levar, vamos dizer assim, principalmente para todas as formas de comunicação, essa comunicação em Libras? Sim, falta. A gente vê que hoje em dia a língua de sinais ela está um pouco mais difundida, muitas pessoas já conhecem a língua de sinais, mas não só conhecer é o suficiente. Então, nós temos aí a lei da cota, que as empresas precisam sim contratar os deficientes, e muitas vezes os surdos, eles são, vamos dizer assim, por eles só não ouvir, então muitas empresas às vezes até contratam os surdos com mais facilidade do que talvez outras deficiências. Mas a gente vê essa dificuldade, porque várias empresas grandes ainda não têm um intérprete para estar junto com a pessoa surda. Então, às vezes, os surdos eles têm um pouco mais de dificuldade pela comunicação. Lógico, eles vão conseguir entender algumas coisas,
mas é um pouco mais complicado. Eu vou contar um caso rapidinho do que aconteceu. Pode contar. Um rapaz surdo aqui da cidade, ele estava trabalhando numa loja, e aí o gerente escreveu num papel para ele, porque às vezes as pessoas falam, se você não sabe Libras, escreve. Mas muitos surdos têm dificuldade na língua portuguesa escrita porque não foi ensinado isso quando eles estudavam. Então eles têm essa dificuldade. E aí o gerente escreveu, vá até o depósito, veja quais são as roupas que precisa repor e repõe todas as roupas. E aí ele me mandou essa mensagem meio-dia. Mas eu estava trabalhando e eu só vi essa mensagem 5 horas da tarde. Daí, quando eu vi a mensagem, aí eu fui e respondi para ele. Sobe lá alto, roupa várias, pega, troca, tudo novo. Aí ele foi, ai meu Deus do céu, eu preciso correr porque ele mandou essa mensagem há muito tempo. Então assim, desde meio-dia, a hora que o gerente pediu para ele fazer isso, 5 horas da tarde, que foi a hora que eu consegui ver a mensagem, ele ficou esse tempo inteiro, talvez o gerente pode ser que tenha brigado com ele, pode ser que não, mas por falta de comunicação, ele não sabia o que o gerente tinha pedido. Porque a língua de sinais, ela tem uma estrutura diferente, ela tem, a gramática é diferente, e isso dificulta. E aí ele colocou, por exemplo, depósito. O que é depósito? Muitas vezes não são ensinadas essas palavras para os surdos. Então, a dificuldade, muitas vezes até mesmo no ambiente profissional do surdo, faz com que eles não consigam executar uma tarefa exigida ali naquele momento por não ter a comunicação correta. Porque se ele tivesse usado língua de sinais ou se ele tivesse, se alguém ali da empresa soubesse Libras, ele teria feito esse serviço há muito tempo, não teria esperado todo esse tempo até a hora que eu consegui ver a mensagem. Então isso a gente ainda tem essa dificuldade ainda. E nós temos alguns recados do pessoal participando aqui com a gente, Flávia. A Renata Bueno coloca aqui, boa tarde, prof. Sou aluna da Flávia na Visolibras, ela é ótima, amo. O Léo Oliveira colocou boa tarde, a professora Flávia é a melhor. Também a Márcia colocou aqui, bom dia TVI. E o Emerson colocou aqui, todos por uma inclusão verdadeira. Então, aqui também as mensagens do pessoal que está participando. Você pode mandar a sua também através do facebook.com/TV Itapê. E Flávia, falando agora a respeito de novas palavras, né? Vamos dizer assim, nós vemos que na língua falada, às vezes até na língua escrita mesmo, com a tecnologia, vem muitos termos estrangeiros para cá, novas coisas e novas palavras vão surgindo também, né, do que vai falando. Daí como que faz na língua dos sinais, né? Existe uma convenção para falar como que vai ser esse sinal, tudo, como que o pessoal se vira nisso? Existe sim. Nós temos dois locais de grande importância para a comunidade surda. Um é o INES, o Instituto Nacional dos Surdos, lá no Rio de Janeiro, que foi a primeira escola de surdos do Brasil, e o outro é uma faculdade em Santa Catarina, que essa faculdade ela tem um polo que lá são vários professores doutores e todos eles são surdos. Então, geralmente, os sinais, por exemplo, agora na pandemia, né? Então teve pandemia, teve o Covid, o coronavírus, que não existiam sinais para isso. E agora foram criados os sinais. Então, nós já temos todos esses sinais. Da mesma forma que no idioma, né, oral existem palavras novas, assim como você falou, na língua de sinais nós também temos essas palavras novas. Então, um grupo de surdos, eles se reúnem para eles entenderem o contexto e eles criarem um sinal baseado no que eles conversaram, no que eles se reuniram, que eles conseguiram compreender. E aí, depois dessa, vamos dizer assim, uma convenção, eles acabam difundindo, aí eles postam nos canais que nós temos, Instagram, Facebook, todos esses canais assim, das redes sociais, eles acabam postando e a gente acaba recebendo. Muitas comunidades surdas também têm vários grupos que aí eles vão espalhando esses sinais. E sempre que aparece um termo novo, na língua de sinais também nós adaptamos para que os surdos possam entender. Muito legal. E falando um pouquinho agora do aprendizado aqui, né, justamente, né? É um aprendizado muito difícil. Às vezes as pessoas, quando se falam de aprender uma nova língua, tem gente que tem todo o interesse, mas tem gente também que vira a cara e fala, não, é um negócio muito difícil, é um novo mundo, tudo. Como que é o aprendizado da língua dos sinais?
O aprendizado é da mesma forma se você fosse aprender alemão, se você fosse aprender inglês. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas isso não é também um empecilho. Como é uma língua visual espacial, ela é muito diferente do que nós estamos acostumados, porque nós ouvimos o tempo inteiro e a gente não percebe muitas vezes as coisas visualmente. E já nos sinais, a gente não pode sinalizar da mesma forma que nós falamos. Porque a língua de sinais, nós costumamos dizer que ela é uma língua 3D. A língua portuguesa é uma língua linear, uma língua que a gente precisa palavra seguida de palavras, e a língua de sinais não. A língua de sinais a gente precisa montar um cenário. Então, muitas vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade justamente por isso, por ter que montar esse cenário para o surdo poder entender. Mas isso não impede a pessoa de aprender. Eu já tive aluna de 60 anos e até mais. Eu tive uma aluna que tinha 67, se eu não me engano, e ela conseguiu aprender. Ela não se tornou bilíngue, mas ela aprendeu e ela conseguiu se comunicar um pouco com as pessoas surdas. E eu tenho alunos também bem mais jovens que às vezes têm um pouco mais de dificuldade. Então isso não quer dizer o idoso vai ter mais dificuldade do que o jovem. Não, isso daí vai da pessoa, tá? E como é um idioma, a gente não vai se tornar fluente no idioma de uma hora para outra. Então a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter determinação, a gente precisa ter disciplina para a gente estudar todos os dias, ou a gente tirar um tempo para estudar, para que a gente possa se tornar fluente. Mas a dificuldade vai ser de cada pessoa, como se fosse qualquer outro idioma que ela estivesse aprendendo, porque é um idioma mesmo. E é algo que a gente vê muito nas escolas, principalmente de outras línguas, né? A questão da conversação, né? Então, se você tiver alguém para você ficar treinando ali, levar, às vezes coisas simples do dia a dia, você já tentar explicar naquela língua, já facilita bastante. E aí entra uma pergunta também que é a respeito das famílias, né? Às vezes quando surge uma pessoa que tem essa necessidade, que vai aprender essa língua, tudo, dentro da família sempre tem alguém também que gostaria de aprender junto, para estar junto também com essa pessoa. Isso acontece bastante, Flávio? Infelizmente não, porque 90% dos surdos eles nascem de uma família ouvinte. E geralmente essas famílias, os primeiros contatos que elas têm são com profissionais da saúde. E eles acabam dizendo que a língua de sinais não pode ser ensinada para as pessoas surdas, porque senão eles vão ficar preguiçosos, eles não vão aprender a oralizar. Nossa. Então eles colocam vários conceitos que as famílias dos surdos, eles acabam tendo uma repulsa da língua de sinais. E não é isso que acontece. Eu sempre falo, pergunta para o médico se eu quiser ensinar inglês para o meu filho surdo, se eu posso ensinar. Ele vai falar, lógico, ensina inglês para o seu filho. Então, por que ele não pode aprender a Libras, que é um idioma, e é o idioma das pessoas surdas? Então, quando alguém da família decide aprender sinais para se comunicar com o filho, muitas vezes o filho já tem 12, 13 anos, ele já perdeu muita coisa. Porque se você ensinar uma criança surda desde a infância, desde bebezinho, ele vai ser tão fluente e ele vai ter todas as habilidades desenvolvidas, assim como a criança ouvinte. Mas, muitas vezes os surdos, eles aprendem a língua de sinais muito tardiamente. E aí isso dificulta a comunicação do surdo. Mas a gente está aí na luta de conscientização até da família, para que a família também possa aprender sinais para facilitar essa comunicação. Muito bem. E hoje nós vemos também uma preocupação muito grande com a linguagem com a língua dos sinais, né, dentro de alguns eventos, eu vejo até, vamos dizer assim, algumas igrejas, alguns grupos aprendendo, até criando-se pastorais mesmo para se ter esse contato, esse acolhimento, tudo, em outros lugares também, né, em outras situações. Você vê que, vamos dizer assim, isso tem surgido mesmo, é algo que tem encantado as pessoas, poder dar esse apoio, poder dar também fazer essa interpretação, né, daquilo que está acontecendo ali no local para as pessoas surdas? Sim, e quando a gente vai ver a história da língua de sinais, então a língua de sinais ela começou dentro do ambiente religioso,
porque eles queriam que os surdos eles aprendessem. Na verdade, a intenção não foi da língua de sinais, né? Mas eles queriam normalizar o surdo, porque eles queriam que os surdos aprendessem a falar, para que eles pudessem se confessar e que quando morresse eles fossem para o céu. Então, a língua de sinais ela começou dentro do ambiente religioso. E aí, por um tempo, isso foi se afastando. E hoje em dia, as pessoas elas estão tendo essa consciência de que não só o ouvinte precisa aprender sobre Deus. Todas as pessoas precisam. E os surdos também. E os surdos eles também têm o direito de decidir qual denominação mais cabe, mais combina com o jeito. E aí, hoje em dia, nós vemos que várias instituições religiosas, elas estão sim tendo a língua de sinais. E isso é muito importante para que o surdo ele possa decidir qual o local que ele vai escolher para seguir a fé dele, né? Muito legal, é um trabalho mesmo muito importante, principalmente das pessoas que realizam isso de forma, vamos dizer assim, de forma caridosa mesmo, né? De colocar o seu tempo, colocar à disposição, fora, vamos dizer assim, o aprendizado que né? Você ter uma nova língua. Muito se fala disso, né? Da necessidade, do quanto se abre, vamos dizer assim, oportunidades, possibilidades para você ao ter uma nova língua, mas também ter esse trabalho de caridade, de acolher, de dar a oportunidade para as pessoas participarem também aí dentro da fé. E falando também, Flávia, a respeito do uso da tecnologia, né? Hoje que se tem aplicativos, se tem o contato com muita coisa. Para o ensino da língua dos sinais, tudo, isso também é verdade? Já existem recursos aí que ajudam bastante nesse ensino? Tem sim. Hoje em dia a gente tem vários aplicativos que ajudam, né? Eu costumo falar que a maioria desses aplicativos são muito bons, mas a gente precisa ter cuidado, né? A tecnologia, né? Ela é muito boa, mas se a gente usar de uma forma correta, ela vai ser prejudicial. Então, os aplicativos, a gente também precisa ter cuidado de como nós vamos utilizar esses aplicativos. Existem alguns aplicativos de tradução para a língua de sinais já, e se a gente não conhecer a língua de sinais, nós vamos colocar, por exemplo, uma frase no aplicativo na mesma estrutura da língua portuguesa. E aí que eu digo que ele vai acabar prejudicando, porque aí o surdo não vai entender, porque a língua de sinais ela tem uma estrutura diferente da língua portuguesa. Então precisamos saber um pouco da estrutura da língua de sinais para que possamos usar o aplicativo da forma correta. Aí sim ele vai beneficiar tanto o ouvinte como a pessoa surda. Muito bem, nós temos mais alguns recados aqui do pessoal que está participando através do Facebook. Nós temos a Fabiana do Léo aqui, que ela manda: sim, treinar a família é muito bom, eu e meu esposo fazemos isso. Também a Dariana Heloísa manda aqui: boa tarde, Flávia. Também a Fabiana do Léo colocou também aqui a respeito então das libras. E conta um pouquinho pra gente aqui, Flávia, a respeito do ambiente de educação principalmente dos ambientes de educação assim, que são abertos, né? Qualquer pessoa pode ingressar hoje em dia, né? Seja, vamos dizer assim, na escola mesmo, seja também em outros cursos, né? Pessoas que dão cursos de outras artes e tudo. É sempre importante ter esse treinamento. Você acha que já começa a fazer parte assim, de algo essencial para os professores, eles terem essa possibilidade de se comunicar com qualquer pessoa que chegue lá? Sim, é muito importante sim que os professores, a maioria dos meus alunos aqui, no começo, nós estamos há 6 anos com o Instituto Visolibras, e no começo os meus alunos eles eram todos professores, né? Porque aí eu perguntava, mas por que você já tem um aluno surdo? Ah, eu tenho um aluno surdo. Não, eu não tenho, mas eu vou ter um aluno surdo, então eu quero me comunicar com o meu aluno surdo. Então os professores eles sempre tiveram um pouco mais de interesse nesse idioma para que eles pudessem se comunicar com a pessoa surda. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um aluno que é psicólogo, eu tenho uma aluna que ela é dentista, eu tenho assim várias áreas diferentes, que tem uma aluna que é professora de autoescola, então assim, vários locais diferentes, hoje em dia já está começando a aprender a língua de sinais para se comunicar com as pessoas surdas. Então, não só na área da educação, mas todos os outros profissionais também é muito importante que eles aprendam o idioma, porque nós temos vários surdos na cidade. Né? Então, uma hora ou outra a gente vai esbarrar e a gente vai falar desculpa e o surdo vai fazer
assim pra gente. Então, quando ele fizer isso, e aí? O que eu faço agora? Ah, esse é o sinal de desculpa. Então, a gente vai conseguir se comunicar com a pessoa. Muito bem. E algo que até você já comentou aqui pra gente, né? Que muitas vezes as pessoas elas presumem, vamos dizer assim, ah não, é algo que já está legendado, ou eu já escrevi, tudo, já está a comunicação sendo feita. E isso não é verdade. Você contou aqui o caso pra gente, né? E falando justamente a respeito, vamos dizer assim, de vídeos de empresa, de comerciais, tudo. Além de ter, vamos dizer assim, a legenda ali, tudo, é bom sempre buscar, então, também, se ter ali o intérprete da linguagem dos sinais. Sim, é uma lei, né? É uma lei que fala que em todas as programações elas precisam ter a janela de Libras, a legenda em língua de sinais. Até porque a legenda escrita, ela, além dela passar muito rápido, que às vezes até os ouvintes têm dificuldade de ler aquela legenda, a maioria dos surdos não sabem. Então, não vai adiantar, vamos dizer assim, colocar só a legenda escrita, porque para o surdo ele não vai fazer muito sentido. Então, o surdo ele vai compreender aquela mensagem pelo visual. O que está passando ali no visual, ele vai conseguir compreender. Mas é muito importante que todas as programações sim tivesse a legenda, a janelinha que a gente chama de Libras. Muito bem, nós temos mais um recado aqui do Léo Oliveira, ele coloca aqui: imagine se você está em um país que não sabe falar o idioma local e você encontra uma pessoa que fala o seu idioma, você ficaria muito feliz. Assim acontece com surdos, eles nasceram em um país que poucas pessoas falam o idioma deles, a Libras é muito importante para todos. E Flávia, já gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, por deixar mesmo o pessoal conhecer um pouco mais, despertar esse interesse nas pessoas. Quiser deixar um recado final aqui, principalmente desse incentivo, né, para que as pessoas conheçam um pouco mais e consigam aí ser mais um intérprete, né, ser mais um falando dessa língua aí dos surdos aqui em Itapetininga. Isso mesmo. Quando a pessoa aprende sinais, ela pode decidir o que ela vai fazer com esse aprendizado, né? Assim como você falou, a pessoa ela pode decidir ser intérprete, a pessoa pode decidir ser professora de língua de sinais e a pessoa pode decidir ser bilíngue, ser usuário desse idioma para se comunicar com as pessoas surdas. Então, o que eu deixo assim de dica para vocês é para vocês procurarem o curso. A gente tem aqui no Instituto Visolibras o curso, né, para vocês conhecerem um pouco mais, não só sobre o idioma, mas também sobre a cultura surda, porque, assim como o Léo falou, os surdos eles são estrangeiros dentro do seu próprio país. Poucas são as pessoas que falam esse idioma. E quando eles encontram uma pessoa que sabe esse idioma, que se comunica com eles, a felicidade é muito grande. Então, que possamos fazer outras pessoas felizes, porque quando nós fazemos as pessoas felizes, nós ficamos muito mais felizes. Então, aprendendo a língua de sinais, ela vai trazer vários benefícios para a sua vida. Então, faça o curso de sinais, aprenda para você se comunicar com a pessoa surda. Tá certo, muito obrigado, Flávia, pela participação aqui com a gente, por deixar esse recado todo especial aqui pro Telescópio e também para todas as pessoas que acompanham com a gente na nossa programação. Então conversou com a gente aqui Flávia Alves, pedagoga, psicopedagoga, alfabetizadora de surdos e também graduada em Libras. Ela conversou aqui com a gente então para trazer mesmo para cada um de nós um pouco mais essa consciência e também da importância dessa língua aqui na nossa cidade.